capítulo 4, versículo 23 e 24. Enquanto os irmãos procuram o capítulo, o versículo da palavra de Deus, eu quero louvar a Deus por uma vez mais nós estarmos aqui nesta casa, nesse tabernáculo, pela segunda vez hoje, né? Para nós estarmos aqui fazendo a exposição da palavra de Deus. Deus abençoe pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda. Deus abençoe a vida também dos visitantes que estão visitando aqui hoje. Deus abençoe todos os membros do local. Eu quero aqui particularmente também agradecer a Deus pela minha família, a minha esposa, a minha filha. Cadê ela? Até subiu no meio da multidão. Ali é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Deus abençoe também meu cunhado Anderson, né? O presbítero Anderson, foi o canal para nós estarmos aqui, amém? Irmão, sem delongas, quem achou, diga amém. Eu chego, estou tremendo aqui, irmão. Isso é sinal que ainda a gente tem temor na hora de pregar, né, irmão? Isso é uma responsabilidade. Versículo 23 do capítulo 4 do Evangelho do apóstolo João. Quem achou, diga amém. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, Ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senta, glorifica a Ele, que é bom, e a tua benignidade é eterna e dura para sempre, amém? Adore a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é príncipe da paz. Só Ele é, e não existe outro Deus além dele. Ele é único, ninguém se iguala a Ele, amém? Eu gosto de muito respeito na hora da palavra. Gosto que todos prestem atenção naquilo que Deus ministrará a nós nesta noite, amém? Falar de Jesus, do homem que no período que estava aqui na sociedade, um homem que chegou e transformou a sociedade, não só porque era Jesus, o Filho de Deus, que foi gerado no ventre de Maria. Falar do homem que desde o dia em que habitou na humanidade, a humanidade nunca mais foi a mesma. Uma revista Time, ela disse que para entender esse homem tinha que ter uma mente fértil, uma mente brilhante. Tem um autor ou historiador chamado Phillips, ele disse que as palavras deste homem que revolucionou com a história da humanidade, até as menores palavras ou as mais simples palavras, até hoje a gente ouve o som e o eco dessas pequenas palavras que foram transmitidas, que foram expressadas por esse Jesus.
Esse Jesus que é muito mais do que um personagem histórico, porque hoje esse Jesus, muitos até seguem, outros não seguem, conhecem, mas não tem desejo nenhum de segui-lo. Esse Jesus que a sua humildade tomava conta de todos aqueles que estavam ao seu redor, porque a humildade dele não estava nas suas vestimentas. A maior humildade deste homem não estava na sua família, que residia e que habitava em Nazaré. A sua humildade não estava entre os seus irmãos, não. A sua humildade, a maior humildade dele, não estava no seu diálogo com as pessoas, ou na sua profissão humana como carpinteiro lá em Nazaré. A maior humildade deste homem estava na manjedoura, porque seu filho de um Deus Altíssimo podia nascer nos melhores palácios da época, dos líderes daquela época, das nações daquela época, mas nasceu numa manjedoura. Podia nascer nos melhores tendas, nas melhores casas, ou como disse, nos melhores palácios. Mas esse Jesus, que lá em Jerusalém entrou montado em um jumentinho, e agora virá sentado no seu trono com todos os seus santos anjos. E Paulo chega a dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, que ele virá com alarido, ele virá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Este homem que prenderam ele, colocaram ele na cruz do Calvário, furaram as suas mãos, furaram os seus pés, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Esse homem agora, ele virá nos coroar com 5 coroas. E esta primeira coroa nós encontramos em Provérbios 16:31, que fala que coroa de honra são as crãs na cabeça dos anciãos. Este Jesus que nos coroará com a segunda coroa, que está lá em Timóteo 2, capítulo 4, versículo 9. Paulo disse no versículo anterior: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e desde agora receberei do Senhor a coroa da justiça, a qual o Senhor o tem preparado. Ou lá em Apocalipse capítulo 2, lá na segunda igreja, onde ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou em 2 Pedro 5, versículo 2, quando vier o sumo pastor, nós receberemos a incorruptível coroa de glória. Ou, por que não falar lá no livro de Esther, capítulo 8, versículo 15, quando o rei Assuero decide honrar a Mardoqueu, dando uma vestimenta real azul, dando o seu anel de rei, e a Bíblia diz que ele põe na cabeça de Mardoqueu uma coroa de ouro. Essas são as 5 coroas que este homem que apareceu dentro da terra da Judéia, batizando mais homens do que o próprio João, que batizava nas águas do Jordão. E esse homem sai da Judéia, ele entra para dentro de Samaria, porque ele estava sentindo a Galileia. Mas para este Jesus chegar na Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Ora, Samaria, ele decide a uma terra, a um bairro, a uma vila chamada a Sicar,
quando ele chega em Sicar, ele se encosta perto aos poços que Jacó dera aos seus filhos. Este Jesus senta à beira desse poço conhecido como Poço de Jacó, e ele, na sua forma humana, na sua forma física, sentia e tinha necessidades humanas, como nós todos temos as nossas necessidades. Ele decide beber água, mas ele se encosta, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida, quando de repente, à direita ou à beira do poço, aparece uma samaritana que veio tirar água. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, este homem que revolucionou, esse homem que nós viemos aqui hoje o adorá-lo, o jubilá-lo, cantarolar o nome dele, este homem que no Gênesis é conhecido como o princípio, porque o princípio era ele, então ele é conhecido como o princípio de todas as coisas. Este Jesus que no Êxodo ele é a saída, porque quando Israel estava na opressão do faraó, ele foi aquele, junto com seu pai, que viu o gemido da nação, enviou a Moisés para conduzir os egípcios a sair da opressão, a sair da humilhação que o povo sofria dentro da terra do Egito. Então ele é conhecido no Êxodo, porque Êxodo significa saída, ou seja, ele é a saída. Este homem que no livro de Provérbios, ele é a sabedoria da sabedoria, porque ele, juntamente ao seu pai, dera sabedoria ao rei Salomão, dizendo: o que queres, Salomão? E o Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria. Então ele é mais sábio do que os professores de faculdade teológica. Ele é mais sábio do que todos os pregadores aqui nos continentes brasileiro, internacionalmente. Ele é mais sábio do que todo o universo. Então ele é chamado da sabedoria da sabedoria. Este Jesus que no Levítico, ele é a lei das leis, porque quando a nação de Israel estava crescendo, estava se expandindo, estava evoluindo, ele deu uma lei para que essa lei conduzisse a nação crescer, mas crescer organizada, crescer estruturada. Então ele deu mandamentos, ele deu uma lei, e essas leis, para que fossem honradas, foram valorizadas. Então ele é a lei das leis, porque ele é o fundador da lei. Então ele é conhecido no Cantares de Salomão como esposo que anela pela esposa, ou seja, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ou seja, em Apocalipse João chega a dizer que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim. Ele é aquele que era, ele é aquele que é, e ele é aquele que há de vir, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que está sentado no seu trono, e à sua direita tem 24 anciões, que está tirando a sua coroa, se colocando de joelho aos seus pés, e dia e noite, junto com os querubins, junto com os anjos adoradores, dizendo: digno de honra, digno de poder, digno de glória, porque pela tua vontade todas as coisas foram criadas. Ele é aquele que é adorado aqui por esta igreja, ele é aquele que é adorado por todas as denominações, por toda a sociedade. Por isso, quem vem num culto e não consegue adorar a ele, quem vem na igreja e não consegue glorificar a ele, e não consegue celebrar o nome dele, e não consegue cantarolar o nome dele, ele é o único que deve ser
ser adorado. Quem é Ele? Ele é aquele que lá no livro de Atos capítulo 2, é aquele que batizou com o Espírito, com línguas repartidas como de fogo. Quem é Ele? Ele é aquele que fez as mulheres estéreis da Bíblia dar à luz Maria. A Bíblia fala que Maria, ela era virgem, ou seja, ela não havia gerado ainda, mas Ele fez ela gerar. Mas falando das mulheres estéreis, nós lembramos de Ana, nós lembramos de Isabel, nós lembramos da esposa de Manoá, mãe de Sansão, nós lembramos de Rebeca, nós lembramos de Sara. Ele é aquele que fez multiplicar aquilo que era infrutífero. Sabe por quê? Porque quem adora Ele, Ele prospera. Quem adora Ele, Ele prospera. Quem adora Ele, Ele transforma. Quem é Ele? Permita-me dizer, Ele não é Buda, o Deus dos budistas, não. Permita-me dizer, Ele não é a Maria Aparecida, aquela que é adorada pelos catolicismos, não. Permita-me dizer, não é a Zera, a deusa que era adorada junto com Baal, não. Permita-me dizer que Ele é o Deus de Jó. Jó disse: olha, eu sei quem é Ele, Ele é o meu Redentor, eu sei que Ele vive. Quem é Ele? Permita-me dizer quem é Ele. Ele é aquele que está sentado no seu trono, e acima do seu trono tem serafins com 6 asas, 2 asas voando, 2 asas cobrindo o rosto, que significa está em cima do trono, mas não é digno de olhar aquele que está sentado no trono. Está com 2 asas cobrindo os seus pés, que significa está acima do trono, mas não é digno de estar acima daquele que está sentado no trono e está sendo ovacionado. Quem vem adorar Ele? Quem vem adorar Ele? Quem vem adorar Ele aqui hoje? Ele é aquele que no livro de Daniel, Ele é a revelação da revelação. Quem é Ele? Apocalipse 3:11, Ele é aquele que vem sem demora e guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quem é Ele? No livro de Jeremias, Ele é os profetas dos profetas. Quem é Ele? Livro de Ezequiel, Ele é as visões das visões. Quem é Ele? Ele é aquele que está procurando verdadeiros adoradores que assim o adore, mas o adore em espírito e verdade. Quem vem adorar Ele em espírito e verdade aqui hoje? Celebra Ele, celebra Ele, celebra Ele aqui nessa noite. Quem é Ele? Quem é Ele? Permita-me dizer, Ele não é a santa casamenteira, não. Ele não é Manjá, não. Quem é Ele? Ele não é Pedro, não é Henrique Cristi. Quem é Ele? Ele é aquele que diz a Bíblia que faz dos seus ministros um fogo abrasador, senta nas asas do vento. Quem é Ele? Ele é aquele que senta nas asas do vento. Quem vem adorar Ele? Quem vem adorar Ele aqui hoje? Quem vem adorar Ele aqui hoje? É aqui nessa noite. Jesus disse: vocês adorai, vocês adoram, samaritano, o que vocês não conhecem, mas chega a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora que vocês vão adorar aquele. Quem é aquele? Quem é aquele que vocês vão adorar? Ele está sentado no trono, e à sua direita tem querubins dizendo: louvor, majestade, ação de graça. Quem é Ele? Ele é aquele único que deve ser adorado. Está adorando imagem, está adorando cantor, está adorando pregador, está adorando os líderes da nossa igreja. Estão esquecendo de adorar Ele. A honra é dele, a adoração é dele, a graça é dele. Quem vem adorar Ele aqui hoje? Abre a tua boca e manda um brado de glória para Ele aqui hoje. Tem gente sentindo Ele aqui. Tem gente sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele já aqui. Quem é Ele? João disse: olha, Ele é como semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo é branco como a lã, é branco como a neve. Quem é Ele? Ele é aquele que seus olhos é como chama de fogo. No seu peito tem um cinturão de ouro. A seus pés é semelhante a um latão reluzente. Quem é Ele? Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A
sentindo Ele agora, celebra, jubila, se alegra. Quem está sentindo Ele aqui? Quem está sentindo Ele aqui hoje? Ele é aquele que disse: mulher, me dá um pouco de água. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você me pede água, mas você não sabe que os samaritanos não lhe dão para os judeus. Mulher, se você soubesse quem pedia água, quem te pede água? Ele é aquele que não muda. Ele é aquele que ninguém que tem um poder aquisitivo ou uma vida social sucedida supera Ele. Ninguém. Estão adorando deuses estranhos, estão esquecendo de adorar Ele. Adoração a Ele. Ele disse: mulher, olha o que Ele disse. Mulher, eu estou te pedindo uma água humana, uma água que é humana, mas eu tenho uma água. Porque da água humana, quando você beber essa água, você tornará a ter sede. Mas eu tenho aqui a água da vida eterna. Aquele que beber jamais terá sede. Eu tenho uma água viva, mulher. Jesus olhou para ela e falou assim: olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. O Pai está procurando adoradores que não adoram de formosura, que não adora de teatrismo, de emocionalismo. O Pai está procurando pessoas que não adoram só quando a igreja está lotada, ou quando tem um pregador que tem notoriedade da hierarquia eclesiástica. Não, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Quando Ele fala em espírito e em verdade, é porque Ele está dizendo: olha, existem adoradores que estão expressando uma verdadeira adoração, e existem falsos adoradores que estão expressando uma falsa adoração. Mas quando Ele fala que espírito e em verdade, Ele está procurando uma adoração verdadeira, adoração como a de Enoque. Enoque, com 300 anos, Enoque gera filhos. Enoque gera uma família e gera um filho chamado Metusalém. Enoque, com 300 anos, Enoque constitui uma grande família, e diz a Bíblia que os dias de Enoque foram 365 anos, e com 365 anos ele andou com Deus. E quando ele andou com Deus, Deus decide transladar a Enoque, ou seja, arrebatar a Enoque, sem que a morte veja a tua alma e sem que a terra veja a sua estrutura física. Deus decide levar a Enoque. Sabe por quê? Porque Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Deus então levou para si. Isso mostra o nível, a qualidade e a potência da adoração de Enoque. Sabe por quê? Deus transladou Enoque 365 anos andando com Deus. Deus não aguentou a qualidade da adoração de Enoque. Então Deus levanta a Enoque sem que a morte veja a tua alma e sem que a terra veja a tua estrutura física. Porque aonde tem um adorador que adora por excelência, tem arrebatamento. Aonde tem uma adoração verdadeira, Deus arrebata. Quem vem adorar Ele aqui hoje? Quem vem adorar Ele aqui hoje? Ei, Deus quer levantar adoradores que não adoram só porque a agenda está crescendo, só porque o ministério está crescendo, só porque a igreja está evoluindo, só porque a igreja está se expandindo. Deus quer levantar adoradores
mesma qualidade de Daniel. Daniel estava na cova, foi lançado na cova, mas nem dentro da cova deixou de adorar, porque adorador que é adorador, ele adora fora da cova, ele adora dentro da cova. Deus quer levantar adorador da qualidade de Misael, de Azarias e de Ananias, quando estava dentro da fornalha, aumentado 7 vezes, e eles não deixaram de adorar. Sabe por quê? Apareceu o 4º homem dentro da fornalha, porque o rei disse: eu quero ver quem vai tirar vocês de dentro da fornalha. Ei! Então Deus viu lá do céu e disse: eu vou aparecer por 2 razões. Primeiro, porque os 3 estão dentro da fornalha e não estão deixando de me adorar. E segundo, porque o rei da Babilônia pediu e disse com a sua própria boca: eu quero ver quem vai livrar vocês dentro da fornalha. Porque aonde tem um adorador, aonde tem um adorador tem um 4º homem, aonde tem um adorador tem um 4º homem. Enquanto tem adoração, ele aparece. Quando tem adoração, ele manifesta. Quando tem adoração, ele realiza. Quando tem adoração, ele efetiva. Quando tem adoração, ele conclui. Quando tem adoração, tem prosperidade. Quando tem adoração, tem a glória dele, tem a presença dele, tem a graça dele, tem a unção dele, tem a autoridade dele. Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Olha para a boca e manda glória para ele aqui hoje. Ei, dentro da cova, dentro da fornalha, os mancebos não deixaram de adorar. Tem gente que nem está na cova e já perdeu a essência da adoração. Fica com essa boca travada, com essa língua de aço, como diz o pregador. Fica com esses pés cruzados, achando que ele está na casa dele. Ei, aqui é casa de adoração. Aqui é casa de adoração. Quer ver adorar ele? Quer ver adorar ele? Quer ver adorar ele? Adora, adora. Quer ver adorar? Quer ver adorar? Quer ver adorar? Os obreiros vêm adorar. Os obreiros vêm adorar. Quer ver adorar ele aqui hoje? Eu vim adorar ele. Eu vim adorar ele. Eu vou deixar um pouquinho a minha ética aqui. Eu vou deixar aqui um pouco a omelete. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Quem vem adorar? 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 Tem adorador aqui. Tem adorador aqui. Ei, segura que lá vai. Segura que lá vai. Pra fofocar.